Bem, nessa aula de hoje, da disciplina de Gestão Integrada do Ambiente, seguindo aí dentro dessa temática voltada para a parte ambiental com vocês, nessa nossa penúltima aula aí antes da atividade semestral, eu vou falar com vocês um pouco sobre resíduos sólidos. Então, trazer aqui, de uma forma geral, um panorama sobre resíduos sólidos, trazer também aqui, sobre uma das principais legislações relacionadas com resíduos sólidos, e por fim, a nossa atividade, o roteiro de atividade que está relacionado com essa parte também, com o empreendimento que vocês vêm se utilizando. Assim como a aula anterior, para fazer essa daqui sobre resíduos sólidos, acaba que eu utilizei de vários, de vários, de várias fontes diferentes. Então, eu utilizei, por exemplo, dados da Abrelp, que é a Associação Brasileira relacionada com, com os com a coleta, de lixo. Eu também utilizei dados, da legislação mesmo, então a legislação que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é que eu vou trazer principalmente. Então, a, esse slide, esses slides, essa aula de hoje, acaba que ela é um compilado de várias fontes, e então acredito que o ideal, aqui seria muito utilizar esses slides mesmo como essa base teórica. Eu fiz esse compilado para facilitar, já que não tinha algo mais específico que eu achei que se encaixaria aí para essa parte sobre resíduos sólidos. E para iniciar sobre esse tema, a gente sabe que os resíduos sólidos eles são, um problema, eles estão muito presentes, muito visíveis, no ambiente, tanto que quando eu falei para vocês, por exemplo, do desenvolvimento, dessa consciência voltada para a parte ecológica, uma das coisas que é mais visível e que chama mais atenção, que despertou mais interesse foi a questão da poluição. Poluição muitas vezes relacionada com resíduos sólidos. E um exemplo disso, a gente tem a questão dos plásticos, que são, no caso, muitas vezes ali, acabam estando na natureza por muitos e muitos e muitos anos. Um exemplo, essa reportagem que eu encontrei, ela é de 2019. E os cientistas ali, que estavam fazendo uma coleta no mar aberto, identificaram ali, por exemplo, vestígios plásticos que tinham ali cerca de 60 anos. Então mostra como esse resíduo sólido aí, ele consegue se manter ali no ambiente durante tanto tempo, poluindo esse ambiente, trazendo problemas ambientais atrelados a ele, ligados a ele. Então, mostra como os resíduos que a gente produz acaba trazendo, impactos ambientais. Mas não necessariamente esses resíduos precisam ter esse tipo de descarte, precisam acabar indo para o ambiente. Eles podem também ser reutilizados, eles podem ter um fim melhor. Até a legislação, quando eu for falar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, vocês vão ver que a legislação traz ali, por exemplo, algumas formas, algumas alternativas, alguns instrumentos para que esses resíduos sólidos sejam melhor geridos. E aqui também, para mostrar como esses resíduos não necessariamente precisam ter um fim logo após, por exemplo, o nosso consumo. Eles podem ainda ser reintroduzidos em cadeias produtivas, podem ser reutilizados para outras coisas. Um exemplo disso, um tênis aí que a Adidas fez, que ele era produzido a partir de plástico reciclado. Então, mostra, como é que a gente pode, se utilizar, reutilizar novamente ali os resíduos sólidos para outros fins. Não necessariamente um resíduo que foi gerado, a gente, por exemplo, fez o nosso consumo em casa e gerou aquele lixo. Não necessariamente aquele lixo, ele é completamente descartável. Ainda existe valor naquele lixo. Alguns materiais ali ainda podem ser reciclados, podem ser reutilizados. E não se aproveitar disso é uma perda. A gente vai estar perdendo valor daquele lixo, daquilo que a gente está gerando. E um dos países ali que está muito voltado, um dos principais ali que está ligado à reciclagem, é a Alemanha ali, cerca de 50%, quase 60% do lixo na Alemanha é reciclado. Então, mas não necessariamente, só porque eles têm mais consciência ou algo do tipo, Algo que também muitas vezes acaba influenciando e fazendo com que as pessoas
né, tem uma preocupação também com isso e acaba internalizando isso, é a questão das legislações, né? Na Alemanha, né, um dos motivos ali que, que acaba fazendo com que ela tenha, com que ela seja a maior recicladora do que os outros países, é que lá tem uma legislação desde 1972, né, que está ligada à reciclagem. Então, a reciclagem é meio que faz parte da lei do país, né, e o cidadão que não respeitar ali a lei de reciclagem, ele pode ser submetido a multas e assim por diante, né? Então, é uma consciência que precisou, vamos dizer assim, do empurrão, né? Precisou de uma legislação, precisou de sanções para que a população ela tivesse essa consciência, né? E quando a gente fala, né, eu falei muito resíduos sólidos não necessariamente ele, quando a gente joga no lixo ele acabou a sua função, é porque existe uma diferença, né, entre resíduos sólidos e rejeitos, né? O resíduo sólido seria ainda um material ali que pode estar nos diversos estados, né, o sólido, semissólido, gases, líquidos, que tem algumas particularidades, e esse resíduo sólido, ele exige ali algumas soluções técnicas economicamente viáveis para que ele seja, para que ele esteja disponível novamente, para que ele seja reutilizado, algo do tipo. Então, quando a gente fala de resíduo sólido, é um material, substância, objeto, um bem que ainda, né, ele pode ter uma destinação diferente da destinação ali, como se ele não tivesse mais função, né? E o rejeito seria aquele resíduo sólido que já não tem mais uma possibilidade de você se utilizar dele, não tem mais possibilidade de um tratamento, de uma recuperação, né? Ele não pode ser mais economicamente viável. Então, o rejeito seria já aquele, né, aquilo que aquele material, né, aquela substância, aquele resíduo sólido que você já não consegue mais se utilizar dele e extrair o seu potencial que ainda existe. Então existe essa diferença, né? E se a gente for pensar muito do que a gente utiliza, por exemplo, no nosso lixo doméstico mesmo, muito daquilo que a gente produz em casa é resíduo sólido, né? A gente produz, por exemplo, em casa muito plástico, a gente produz muito papel, papelão, coisas relacionadas com esses materiais, a gente produz muita matéria orgânica, né? Tudo isso pode ter ainda um aproveitamento, né? Por exemplo, o plástico, né, o papelão, o alumínio também, né, que a gente acaba produzindo também, todos esses são materiais que podem, né, ser reciclados, podem voltar para uma cadeia produtiva, podem ainda fazer parte ali e gerar algum valor, né? Então, descartar ele diretamente ali nos aterros, nos lixões, né, é algo que não é o ideal. E os resíduos também, né, vão ter classificações diferentes, tá? Tem classificações variáveis dependendo da normativa, né? Por exemplo, tem a classificação relacionada com a Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que eu vou tratar com vocês, mas tem também classificações ali, por exemplo, da ISO. Eu já falei de ISO com vocês, né? A ISO tem a normativa, se não me engano, é 10.004, a é a 10.004, que também traz uma classificação de resíduos sólidos, né? Então, eles vão ser classificados de uma forma bem variada. Para trazendo aqui, né, já que um dos focos dessa aula aí está voltado para a legislação, para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dentro da legislação ali 12.305, ela traz os tipos de resíduos ligados quanto à origem e quanto à periculosidade, né? Quanto à origem, né, eles podem ser ali domiciliares, de limpeza urbana, de estabelecimentos comerciais, industriais, serviços de saúde e assim por diante, né? Então, diversas origens, né? Esses lixos vão ter diversas, esses lixos não, né? Esses resíduos sólidos vão ter diversas origens e também vão ter diversas periculosidades. Então, eles podem ser perigosos quando eles têm um risco significativo à saúde pública, à qualidade ambiental, né? Exemplos desses riscos aí, eles podem ser, por exemplo, né, inflamáveis, corrosivos, tóxicos, carcinogênicos, patogênicos e assim por diante, e não perigosos quando eles não vão trazer risco significativo à saúde pública, né? Um exemplo disso, se a gente for pegar, né, os resíduos relacionados, né, com a sua origem nos serviços de saúde, né, esses resíduos eles vão acabar sendo classificados como resíduos perigosos, né? Eles podem trazer risco à saúde pública, né? Você pegar um material ali de um hospital, por exemplo,
um material que pode ter uma contaminação, né, pode ter patógenos, e descartar de uma forma errada, você pode estar trazendo um perigo ali para as pessoas, né? Então, isso seria um exemplo de resíduo, né, quanto à sua origem, né, classificando ele quanto à sua origem e quanto à periculosidade. Né? Um outro exemplo, se a gente for pensar, grande parte dos resíduos da construção civil, né, muitos deles meio que não interagem mais com o ambiente. Né, eles são chamados de inertes, né, isso aí é também dentro da classificação da ISO. Então, se a gente for olhar a periculosidade dele, ele não vai ser tóxico, ele não vai ser carcinogênico, ele não vai ser nada que traga um risco grande à saúde pública. Então, ele vai ser definido ali como não perigoso, né? Então, essa legislação traz isso, né? Por que é importante ter essas definições, né? Para que seja possível outras legislações, né, ao se identificar ali a origem, a periculosidade, para que outras legislações elas sejam feitas específicas para aquilo, que elas tragam valores, tragam quantidades prováveis, tragam soluções também. Então, daí a importância de se ter também essas classificações. E aí, quanto, né, a ABNT 10.004, que eu estava falando para vocês, né, essa é uma outra classificação, que vai estar focada ali, ó, em classificar quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, né, voltados ali para que eles possam ser gerenciados adequadamente. Ele define ali, né, os resíduos no estado sólido e semissólido que vão poder ser, né, então, perigosos. Quando eles são classificados perigosos, quer dizer que eles são inflamáveis, ou corrosivos, ou reativos, né? Também podem ser tóxicos ou patogênicos. E resíduos no estado sólido e semissólido que são não perigosos, né? Então, que são resíduos não inertes, né? Então, que são biodegradáveis, que são solúveis em água, né? Ou têm combustibilidade. E os não perigosos inertes, né? Que seriam aqueles que em contato com a água, né, não vão se solubilizar, né, em concentrações superiores ao da potabilidade da água. Né? Então, isso seria um outro exemplo de classificação. Se a gente for pensar, as duas até se parecem, né? As duas trazem em consideração essa questão do risco, né? Essa preocupação com o risco, tanto para o ambiente quanto para a saúde pública. Então, aí também a importância de você ter essa classificação, né? Para que você entenda em qual classe cada resíduo sólido vai acabar se encaixando. E falando agora, fazendo um panorama geral sobre os resíduos sólidos urbanos, né? Esses dados que eu estou trazendo para vocês é relacionado com a Abrelp, né, que é essa associação brasileira aí das instituições, né, que fazem essas coletas de lixo, fazem a coleta principalmente, né, voltada para a questão de resíduos urbanos, né, então das cidades. Dentro desses dados aí, né, mostra que foi coletado aí nesse ano, se eu não me engano, é de 2017, né, cerca de 71,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, né, e de acordo com esse panorama aí, teve uma cobertura, né, uma coleta de 91,2%. Né, então, ainda sobrou 7 milhões de toneladas de resíduos que não foram coletados, que não tiveram um destino correto. Então, isso mostra como ainda existe uma grande quantidade de lixo que ainda não é coletado e que não é disposto, que não tem uma disposição correta, né, que é muitas vezes descartado de uma forma incorreta. Né? E, mais uma vez, pode ser até que esses lixos coletados também foram simplesmente descartados, né, não foram reutilizados de outra forma. Aqui, ó, só para mostrar também essa comparação com relação à quantidade de resíduos sólidos gerados, né? Por exemplo, na região centro-oeste, né, trouxe para destacar isso, já que é a nossa região, né, a gente vê aqui que a geração de toneladas por dia ali, ó, no ano de 2017 foi 15 mil toneladas. Né, a gente vê que por per capita, né, então quilos por habitante por dia, ó, é quase cerca de 1 quilo por habitante de resíduos sólidos urbanos por dia, né, coletados, né, a gente vê, ó, que grande parte é coletada. Então, baseado nesses dados, né, a gente vê que o Centro-Oeste até que tem uma certa consegue, né, coletar uma grande quantidade desse lixo, né, mas como eu disse, esses são dados das empresas que fazem essas coletas. Talvez, né, são dados que podem não levar em consideração alguns outros fatores. Né. E ainda tratando desse panorama, né, falando ali sobre a quantidade dos resíduos sólidos urbanos que foram coletados,
né, observou que teve um crescimento em todas as regiões quando foi comparado com o ano anterior, né? De 2016 para 2017, teve, né, esse aumento, então, na produção de resíduos sólidos, né? Vamos pensar, com o passar do tempo, com o aumento da população, provavelmente esses resíduos sólidos, eles vão também continuar aumentando, né? Então, mais um motivo para a gente tratar esses resíduos sólidos de uma forma diferente, né? Ter uma preocupação, uma visão diferente com aqueles resíduos sólidos, né? E observando aqui na imagem, a gente vê que a maior parte do resíduo sólido urbano, ó, é produzido ali pelo Sudeste, né, seguido ali pelo Nordeste, né, que são as duas regiões, se a gente for pensar, que tem a maior concentração da população do país, né? O Centro-Oeste, ó, teria lá a contribuição de 7,3, né, o penúltimo país aí, nessa contribuição na geração de resíduos sólidos urbanos, né? E falando agora um pouco sobre uma forma de disposição também dentro desse panorama, né, uma das principais formas de solução para os resíduos sólidos urbanos, ou uma das mais conhecidas, é a questão da coleta seletiva, né, que seria a coleta ali, por exemplo, desses materiais recicláveis, né, as pessoas fariam essa separação nas suas casas e assim por diante, né. E ao fazer, né, essa pesquisa, a Abrelp observou ali que só cerca de 3.923 municípios eles têm alguma iniciativa de coleta seletiva, né? Em muitos desses municípios, a coleta ela é só numa região, ela não abrange toda a cidade, né? Eu vou dar um exemplo disso, que pelo menos nos anos que eu sei era assim, né? Na cidade de Uberlândia, por exemplo, né, eu morei lá durante um tempo, e eles tinham uma coleta seletiva lá, mas também não era em toda a cidade, né? Era numa região ali mais central, né? E a coleta seletiva pode ser uma alternativa importante para você reutilizar desses resíduos sólidos e até para que você consiga trazer também, né, gerar uma fonte de renda a partir disso, né? Existem, por exemplo, a gente vê na nossa cidade, né, muitas pessoas que fazem essas coletas de lixo, de latinha, de PETs para revender, né? Então, e existe também, mais para frente eu vou falar, existe uma instituição que é voltada para isso, né? Mas elas precisam de mais suporte e é algo que precisa de ser mais presente, né? E falando sobre a disposição final, né, porque não adianta só você também fazer a coleta do lixo e depois ter uma disposição inadequada desse lixo, né? A disposição final ele tem que ser adequada e de acordo com esse panorama aí da Abrelp, né, eles viram ali que cerca de quase 60% do resíduo sólido urbano coletado ele foi encaminhado para os aterros sanitários, né? Lembra que vão existir formas diferentes de descarte, né? Pode ser os aterros sanitários, pode ser o lixão ou os aterros controlados, né? O ideal, né, o que é mais, a gente for pensar mais ambientalmente correto, seriam os aterros controlados. Eles têm, né, alternativas melhores para lidar com aquele lixo, né? Mas a maior parte foi para os aterros sanitários, que não é o ideal, né? Mas pelo menos não é aquele lixão que a gente tá acostumado a ver, né? As imagens, aquele monte de lixo ali que não tem nenhum controle despejado, né? E o lixão, né? É o que a disposição final, né, que menor aconteceu para esses resíduos sólidos. Falando aí do Centro-Oeste também mais uma vez, destacando a nossa região, a disposição final ali, a sua maior parte, né, no ano de 2017, de acordo com esses dados, estão relacionados com aterros sanitários, né, os aterros controlados vindo em sequência, e por último, né, os lixões, né, que infelizmente ainda estão presentes, né, ainda existem na nossa região, né. E um exemplo disso, para falar sobre essa disposição inadequada de resíduos sólidos, a nossa cidade mesmo, ela já, já foi alertada ali pelos órgãos com relação a isso, né? A cidade, o município de Tumbiara, lá no ano de 2016, né, o Ministério Público meio que determinou que a cidade ela melhorasse a sua forma de gestão de resíduos sólidos, né? Porque o aterro que a gente tem aqui, né, ele não estava seguindo, né, tudo que ele deveria seguir para que ele fosse seguro, ambientalmente correto, né? Então isso é um problema, por exemplo, ó, que existe na nossa cidade aqui.
E aí, também seguindo, né, sobre essa informação, o Tribunal de Justiça ali mandou, né, também no ano de 2016, a prefeitura elaborar planos, né, relativos aí a esses resíduos sólidos, né, relativos a essa melhor gestão dos resíduos sólidos da cidade. Né? Eu não sei se foi feito, não sei se a prefeitura, né, cumpriu essas normas, né, cumpriu essas determinações como deveria ser cumprido, né? Mas houve aí, né? Isso mostra como, né? Por exemplo, a nossa cidade, que nem é uma cidade tão grande assim, né? Sofre com um problema desse. Né? E também para falar um pouco sobre a questão da coleta seletiva, né? Um exemplo dessa alternativa na nossa cidade está relacionado com a Estação Reciclar, né? Que é uma associação de catadores ali de materiais recicláveis e eles fazem a coleta ali de diversos tipos de materiais, né? É uma associação aí bem interessante, bem importante, né? Que se tivesse mais apoio da cidade, né? Se ela fosse mais apoiada, né? Provavelmente poderia trazer mais benefícios para a nossa cidade, mais benefícios até para as pessoas que trabalham com isso, né? Para esses catadores que trabalham com isso, né? Que já tem essa organização, né? Expandir isso, tornar isso melhor, né, favoreceria tanto eles quanto o resto da cidade e o meio ambiente. Né? E falando agora um pouco sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, como eu disse, essa é a nossa principal legislação relacionada com resíduos sólidos, né, ela foi publicada no ano de 2010, então de certa forma até recente, né, e instituiu essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que trata ali, né, ela traz diretrizes ligadas ali à gestão, ao gerenciamento dos resíduos sólidos, né, dos diversos resíduos sólidos, fala das responsabilidades, né, quem são responsáveis por isso, né. Uma das coisas bem importantes disso, de responsabilidade, provavelmente eu vou falar mais para frente, mas trata a questão do resíduo sólido como algo de responsabilidade compartilhada, né, responsabilidade tanto do poder público quanto de quem produz esse resíduo sólido, né, das indústrias e da gente também, né, que vai consumir aquilo. Então, existe, né, essa política, ela traz meio que essa ideia, né, de que existe essa responsabilidade compartilhada com relação a esses resíduos sólidos, com relação a essa gestão de resíduos sólidos. Né? E ela traz, a política nacional traz alguns princípios, né? Eu vou destaquei alguns aqui para falar para vocês, né? Então, já falando um pouco sobre eles, por exemplo, princípios relacionados com a prevenção e com a precaução, né? E o que esses estão ligados, né? A prevenção fala sempre na tentativa de evitar o perigo concreto, né? Então, se você não imagina, né, não sabe se aquele, se aquilo, né, que eu já estou entrando na precaução, né? Então, tomar cuidado com o resíduo que você sabe que pode gerar um impacto ambiental, e a precaução seria, por exemplo, caso você não saiba se aquele resíduo ele causa impacto ou não, né, ter um cuidado, né, evitar qualquer possível perigo que possa acontecer, né, isso é um princípio. Outros princípios, né, a questão do poluidor pagador e o protetor recebedor, né, então, o poluidor pagador seria uma forma de você punir aquele que vai se utilizar ali dos recursos de uma forma errada, e o protetor recebedor seria uma forma de você compensar quem vai prestar serviços ambientais, né? Então, isso seria um princípio dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos. O desenvolvimento sustentável, né? Então, ela está ligada aos 3 pilares, que eu já falei para vocês, né? A questão de você conseguir harmonizar a parte econômica, social e ambiental. Daí, se a gente for pensar, né, você fazer uma gestão adequada do resíduo sólido, você vai estar fazendo tudo isso, né? Um exemplo, a Estação Reciclar, que é uma associação de catadores. Quando eles fazem as coletas desses materiais recicláveis, tiram ele do ambiente, eles vão estar fazendo um bem para a questão ambiental. Ao se utilizar deles, né, para vender, para gerar renda, eles vão estar também, né, melhorando ali a questão social daquelas pessoas e melhorando a questão econômica também, né, deles e da cidade. Né? Eles vão estar gerando renda a partir daquele lixo. Né? Então, o resíduo sólido ele pode estar muito ligado com esses 3 pilares. Né? O que mais? A questão da ecoeficiência é um outro princípio. Né? Então, essa preocupação em você reutilizar da melhor forma possível as suas matérias, né? As suas matérias-primas. Por exemplo, né, dentro disso,
seria a reinserção de certos resíduos sólidos no processo produtivo. É bem comum, por exemplo, isso quando a gente trata de resíduos como o alumínio, né? Latinhas de alumínio sendo reinseridas no processo produtivo. E um outro princípio aí que eu destaco também é a questão da responsabilidade compartilhada, que eu já citei para vocês, né? Então, o resíduo sólido, ele não só a indústria vai estar ligada com aquela, vai ser responsável por aquele resíduo. Né? Aquele resíduo, ele é responsabilidade de todos, né? Responsabilidade da gente, por exemplo, que consome e que tem que tomar cuidado para fazer um descarte adequado, para buscar as formas de descartar aquilo, e das empresas que têm que tomar um cuidado também na hora de fazer o seu produto, na hora de pensar em todo o ciclo dele, né? Outro exemplo aí de princípios, né? A questão da cooperação, da necessidade da cooperação e de diferentes esferas, né? Então, do poder público, das empresas, da sociedade, né? Mais uma vez, né? Mostra a questão das, da responsabilidade compartilhada. E um outro princípio, ó, a questão de entender como o resíduo sólido ele é reutilizável, ele é reciclável, ele é um bem econômico, ele tem valor social, né? Ele pode gerar ali trabalho, renda, promover cidadania. Né? Então, a questão aí de você utilizar desses resíduos sólidos também, por exemplo, nessas associações, nessas cooperativas, melhorar, além da questão ambiental, ao remover esse resíduo sólido do ambiente, melhorar também a vida de certas pessoas, né, que já fazem essas coletas, que já trabalham com isso, né, mas de uma forma mais informal. E vão ser quais são os objetivos aí dessa política nacional de resíduos sólidos? Então, por exemplo, ele vai estar muito voltado ali para a preocupação com a questão ambiental e de saúde pública. Vai ter alguns pilares ali apoiados ó, na questão de você tentar não gerar, reduzir ou reutilizar, reciclar, tratar e dispor adequadamente aquele resíduo. Então, a ideia principal é que você evite gerar um resíduo. Então, evite produzir aquele resíduo. Caso não seja possível, você reduzir aquela produção. Caso não seja possível também, você reutilizar aquele resíduo. Né? Então, esses seriam objetivos dessa política. O que mais que seriam objetivos? Então, a questão da sustentabilidade, né, tanto na produção quanto no consumo desses resíduos, a questão ali de tentar aprimorar certas tecnologias, né, criar novas tecnologias, tecnologias mais limpas, que gerem menos impactos ambientais, né, tecnologias mais limpas, por exemplo, que vão ser importantes até na hora de você criar um produto que no final do seu ciclo de vida, ele não vai se tornar ali um rejeito, né? Ele ainda vai ser um resíduo sólido que possa ser reutilizado, né? Também aí um dos objetivos é fomentar, trazer um incentivo à indústria de reciclagem e um outro incentivo, um outro objetivo, né? Ele vai ter mais, eu separei alguns importantes, que é a questão da gestão dos resíduos sólidos, né? Fazer essa gestão integrada de resíduos sólidos é algo importante para que você consiga, né, até cumprir outros objetivos e assim por diante. E quais seriam alguns instrumentos, alguns mecanismos que essa política traz para tratar, para que seja possível você alcançar os objetivos, né? Então, por exemplo, os planos de resíduos sólidos, né, que vão trazer todas as diretrizes relacionadas com eles, né, formas de gerir esses resíduos, a coleta seletiva, a logística reversa, algumas outras ferramentas também que podem auxiliar ali em você evitar com que esse lixo vá para o ambiente ou que você possa reintroduzir ele no sistema, né, no sistema produtivo. Outros instrumentos é a questão do incentivo ali, né, a questão das cooperativas, mais uma vez, associação de catadores, o monitoramento e a fiscalização, né, que vão ser sempre instrumentos importantes, né. Provavelmente eu citei isso também, por exemplo, lá no resíduo hídrico, né, nos recursos hídricos, né. A pesquisa científica também e a tecnologia, né, que vão ser muito importantes para que seja possível se criar novas tecnologias voltadas para a reutilização, para o tratamento, para a disposição final desses resíduos sólidos. E também outros instrumentos seriam, por exemplo, incentivos fiscais, financeiros, creditícios. Então, por exemplo, você criar, né, formas de beneficiar os órgãos, as instituições que fazem, né, determinados determinadas formas de gestão daquele resíduo, para que eles se
acabem sendo incentivados, né? Acabem continuando fazendo aquilo. Né? Então, esses seriam alguns instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Né? Bom, então essa foi essa parte teórica. Como eu disse, eu peguei esse material de várias fontes diferentes, né? Mas principalmente da legislação, da, da e daquele panorama lá da Abrelp que eu falei, né? Que é essa associação brasileira aí dessas empresas que fazem essa coleta de lixo urbano, né? E passando agora para o nosso roteiro de atividade, né, dependendo, eu acho que esse roteiro até alguns de vocês já devem ter o material disso em outras partes, então vocês vão acabar reutilizando um pouco dele aqui, né, um pouco do que vocês já fizeram, né, esse roteiro um pouco mais breve também, e mais uma vez dividido em duas partes, certo? Vocês vão utilizar o grupo empreendimento ali que você já vem utilizando, mas agora o foco vai ser falar dessa parte de resíduos sólidos, né? A primeira parte, que é em grupo, né? O que vocês vão fazer ali? Vocês vão tentar identificar quais os principais tipos de resíduos sólidos que são gerados pelo empreendimento. Então, vocês podem fazer um parágrafo, fazer um quadro, né, apontando quais os tipos de resíduos sólidos que vão ser gerados por todo aquele empreendimento. E vão apontar quais as formas corretas de descarte e tratamento desses resíduos. Então, vocês vão olhar lá os resíduos, por exemplo, eu trabalho num local, a empresa que eu estou escolhendo, ela produz muitos resíduos que são de escritório, né? Muitos resíduos ali, como papel, né? Esse tipo de coisa. Então, qual seria a forma correta de descarte, de tratamento desse resíduo? Né? Se a empresa já tiver, por exemplo, vocês podem citar também o que a empresa faz. Então, vamos supor, a empresa que você está escolhendo, ela produz um determinado tipo de resíduo sólido ali no processo produtivo, que ela vende ele para outro processo. Né? Ela vende ele para outra empresa. Você pode citar isso aqui também. Né? Então, a ideia seria isso, né? Que vocês tragam também, né? O que a empresa ela já pode estar fazendo, né? O que ela já faz. Então, seria interessante elencar isso, tá? Você não precisa trazer assim tão detalhado todos os resíduos, né? Escolham alguns ali que sejam os principais, né? E pode fazer alguns parágrafos ali, 3 parágrafos, 4 parágrafos só descrevendo isso. Ou então, como eu falei, né? Pode fazer uma tabelinha com os resíduos e uma tabela também mostrando formas de descarte, o que a empresa tem feito. Essa é a parte em grupo. E a parte individual, então cada um agora vai fazer o seu, vai ser vocês responderem essa questão, né? Então, quais os problemas ambientais podem estar ligados aos tipos de resíduo produzido pela empresa? Então, trazer ali descrevendo, né, num parágrafo, 2 parágrafos ali, quais são problemas que aqueles resíduos geram. Por exemplo, vamos supor que a empresa que você trabalha, que você escolheu, gera muitos resíduos ali oleosos, né? Geram muitos tipos de óleo diferentes que precisam de um descarte correto. Né? Qual que é o tipo de impacto ambiental que pode estar relacionado com aquilo? Então, você explicar ali qual que é o problema que vai estar relacionado com aquele resíduo que você identificou, né? Certo? E tentar utilizar ali pelo menos uma publicação para poder embasar esse texto que você produziu, né? Usar um site, um artigo, algo que sirva para você embasar isso, certo? Então esse roteiro ele é bem mais tranquilo, né? Se a gente for pensar, um pouco mais enxuto aí, até porque a gente já está chegando na etapa final, né? Então, para que dê tempo de vocês começarem a se organizar, né? Já que, como eu já expliquei lá na AS, né, a gente vai ter todos esses roteiros ali organizados no material que vocês vão me entregar, né? Além de uma partezinha a mais que vocês vão ter que fazer algumas considerações das partes lá do primeiro bloco, né? Do bloco de desenvolvimento 1, certo? Então, espero que tenha ficado claro essa parte, tanto a parte teórica quanto o roteiro de atividade. E qualquer dúvida, mandem mensagens para mim lá no aula, mandem e-mails também. Né? Sempre o ideal é vocês me enviarem também o resultado dessas atividades que vocês vêm fazendo para que eu possa olhar, dar uma corrigida ali lá pelo e-mail, certo? E bons estudos!